Shalom. No livro de Atos, o nome Macedônia aparece algumas vezes. Macedônia era o nome de diversas províncias romanas numa região chamada Macedônia. E essa foi a primeira região da Europa que o apóstolo Paulo visitou nas suas viagens missionárias. Principalmente podemos falar dessa segunda viagem que ele estava fazendo. Então, quando Paulo está na sua viagem, ele tem aquela visão de um varão, de um homem que fala com ele para ir à Macedônia. Lá em Atos capítulo 16, os versos 9 a 15, a gente lê assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. A obediência de Paulo e dos seus companheiros àquilo que o Espírito Santo estava falando numa visão a eles, fez com que surgisse uma igreja nova naquela cidade chamada Filipos. Daí vem a carta de Paulo aos Filipenses. Então, Paulo chega ali e ele começa a evangelizar como ele sempre fez em vários lugares, né? Quando ele chega em Filipe, ele procura uma sinagoga, não tem, então ele vai a um lugar onde as pessoas costumavam ir orar. Chegando lá, eles começam a compartilhar o evangelho com quem estava ali, que eram mulheres no caso. E então Lídia ouve a mensagem, se interessa, abre o coração para o evangelho e convida Paulo e os seus companheiros para irem para a casa dela. E ali eles ficam durante um tempo, quando então investem no surgimento de uma igreja. Lembrem-se, muitas vezes nós não entendemos imediatamente aquilo que Deus está querendo. Paulo e seus companheiros ouviram: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles não entenderam exatamente, eles deduziram: Deus quer que a gente vá lá e ajude, e faça alguma coisa, e pregue para eles. Mas Deus tinha planos muito maiores. E o plano de Deus era uma igreja forte, especial, amável entre os filipenses. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que quando Deus quer que a gente faça algo, dificilmente, é muito raro, Deus mostrar todo o plano. Normalmente, Deus mostra o primeiro passo de fé que a gente tem que dar. Então, quando nós obedecemos, porque fé é obediência, quando nós obedecemos e damos esse primeiro passo, então Deus revela o segundo passo, o passo seguinte. E depois que obedecemos o seguinte, Ele mostra outro. E assim vai de passo em passo revelando o seu plano. Por isso, Paulo e seus companheiros precisavam ter muita flexibilidade, sensibilidade, humildade para ouvir o Espírito Santo, reconhecer quando estavam errados e corrigir a rota na direção daquilo que ele estava apontando. Então, se Paulo e seus companheiros não fossem flexíveis e sensíveis ao Espírito Santo, não teria surgido aquela igreja tão especial entre os filipenses. Vale a pena ouvir e obedecer o Espírito Santo. Vale a pena permitir que ele conduza as nossas decisões em todas as áreas, porque os frutos sempre serão maiores do que esperamos.